Brado Entrevista. Para você da rádio, acesse agora youtube.com/Brado Rádio ou acompanhe a partir de agora a entrevista. São 9 horas e 23 minutos. Deputada, primeiramente, bom dia. A gente está com esse probleminha técnico, fazer desse jeito mesmo pelo telefone. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar com essa perseguição intensa que a senhora está passando, perseguição ditatorial mesmo. Há pouco falávamos sobre o Brasil que está virando Cuba, está se venezuelando. Eu queria te perguntar isso, Zambelli, como é que você está reagindo a essa situação, a essas decisões do STF, você, mãe de família, o seu marido, os seus filhos, como é que todos estão reagindo? Mais uma vez, bom dia e muito obrigado por essa entrevista. Bom, a vida está um pouco estranha ultimamente, né? Não vou mentir que as coisas continuam da mesma forma, mas também é engraçado. Eu achei que eu fosse estar mais triste, mais pesarosa, né? Porque tem uma coisa, Timóteo, que machuca bastante quando acontece com os outros, que é a injustiça. Você vê a injustiça acontecer com alguém, é muito ruim, mas quando ela acontece com você e você não tem como se defender, aí eu vou te dizer que é só Deus na causa mesmo, porque eles estão me acusando de um crime que não tem nada a ver eu ter cometido. É como se eu fosse a mandante de várias coisas que aconteceram. Para você ter uma ideia, a primeira pessoa que o hacker invadiu no sistema CNJ, a primeira pessoa que ele tentou alterar foi de um primo primeiro dele. As pessoas que ele tentou alterar também o mandado de prisão para soltura, que ele nem conseguiu de fato, né, soltar essas pessoas. Eu sequer conhecia, todas elas participaram de oitiva comigo para apontar se me conhecia ou não de algum lugar. Nenhuma delas tinha nem ideia de quem eu era. Estão presas há muito tempo. E esse mandato, por exemplo, que eles dizem que ele colocou no CNJ, na verdade, no CNJ você não consegue incluir um mandado, você digita os dados lá para modificar a informação. Então, nem de fato o mandado ele conseguiu colocar. Ele colocou o documento lá em algum lugar, mas não foi de fato um alvará de prisão ou de soltura, entendeu? E já fazia muitos meses que eu tinha tido contato com ele. Então, é estranho porque as pessoas falam assim, ela invadiu o CNJ. Primeiro que quem invadiu foi ele. E segundo que essa invasão, ela foi feita da cabeça dele, assim como ele teve... Eu, por exemplo, quando estava na Vaza Jato lá, eu estava lá defendendo o Moro nas comissões. E ele estava vazando dados do Moro, né? O próprio advogado dele falou assim, já me culpou, dizendo que eu ia dar dinheiro para ele. Aí caiu essa narrativa, porque a Polícia Federal pegou esse dinheiro, rastreou ele todo, ele não tem nada a ver comigo, esse dinheiro que ele recebeu. Tem, inclusive, muito dinheiro que ele recebe de outras pessoas que não foram investigadas. E na mesma época que ele prestou depoimento na CPI, eu pedi para investigar, não investigaram. Ou seja, gente na CPI, durante a CPI que estava falando de mim, estava dando dinheiro roxo para ele, porque quebraram o sigilo bancário dele, e até agora não descobrem quem é. E assim, eu não acho que é justo eu pagar por uma coisa que eu não fiz. E mais injusto ainda, não é a prisão em si. É você ver gente da direita, às vezes, duvidando, achando que a gente faz esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu tô, como eu comecei ontem a coletiva, eu repito para você, eu tô com aquela paz que excede o entendimento. Eu não entendo o que está acontecendo, não sei porque Deus me colocou essa aprovação, porque a gente sempre ouve, né? Não cai uma folha de Deus se Deus não permitir. Mas é no tempo dele, né, Timóteo? É na hora que ele acha que é importante. Então, eu tô aguardando e tô em paz. Deputada, você falou na entrevista à Folha que está com problemas de saúde. Que tipo de enfermidade você está passando? Na verdade eu tenho, né? Não tô passando. Eu tenho uma síndrome que, inclusive, ontem foi o dia mundial dela, que é a síndrome de Ehlers-Danlos. Essa síndrome, ela tira tudo onde tem osso com ligamento,
ele sai do lugar. Então, todos os dedos saem do lugar, cotovelo, ombro, fêmur, pé. O ombro é o que mais sai, né? E essa enfermidade, ela dá dores articulares muito fortes. É mais que uma reumatoide, né? Uma dor crônica mesmo. E aí, junto com isso, tem fibromialgia, que dá dor também nas costas, dor de cabeça, uma série de dores. Então, eu vivo com dor, né? Além das dores, eu tenho um problema postural ortostático. Se eu fico de pé, o meu sistema simpático e parasimpático, eles não se entendem, né? Quando você levanta, por exemplo, te mostro da cadeira que está sentado, o coração precisa bater mais rápido e com mais pressão para o sangue subir para o cérebro. O meu, ele entende o contrário, ele entende que se eu levantar, ele tem que baixar a minha pressão, aí a vista fica preta. Algumas pessoas podem ter isso e nem desconfiam, né? Quando você está agachado muito tempo, por exemplo, aí quando as pessoas normais estão agachadas muito tempo e levantam, que a vista fica meio preta, comigo é assim o tempo todo. Eu levanto, a vista escurece. Eu tenho problema de depressão também, eu tenho problema de ansiedade. Então, assim, depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu não consigo dormir, eu só durmo com remédio, eu não consigo dormir, pegar no sono sem tomar remédio. Então, são algumas enfermidades que, se eu não tomar cuidado, numa prisão ela pode ser fatal. São 9 horas e 29 minutos, a gente está conversando ao vivo com a deputada Zambelli aqui pelo telefone. Quer fazer a pergunta, Vanessa? Com certeza. Deputada, é um prazer ter você aqui com a gente. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar aí com vocês. O que está acontecendo é uma injustiça escabrosa aí desse nosso sistema. E eu queria aproveitar e perguntar para a senhora o seguinte: a senhora já recebeu alguma ligação? A gente sabe o que acontece nas redes sociais, acho que todo brasileiro hoje acompanha isso, principalmente as pessoas de direita. Mas a senhora recebeu alguma ligação da família Bolsonaro, ou de algum dos Bolsonaros, ou dos deputados bolsonaristas, ligação ou visita pessoal? Como é que está o apoio da base ao que está acontecendo com você? Olha, tem algumas pessoas que sempre me apoiam, né? Cabo Gilberto é o primeiro a entrar em contato, o Gustavo Gayer sempre entra em contato muito rápido, o Zé Trovão. E eles não só fazem isso, como eles postam vídeo, postam coisas, né? O senador Eduardo Girão. E aí tem aqueles que escrevem no privado e que oferecem ajuda, o que eu precisar. Marcel Van Hatten, Rodrigo Valadares, aí do Nordeste, enfim, pessoas assim conhecidas, né? Mas tem mais alguns também. Eu posso estar esquecendo de alguém sendo injusta aqui. Mas eu devo ter recebido pelo menos umas 50 mensagens de deputados, depois da questão dos 10 anos. O Sóstenes, por exemplo, também fez uma postagem linda. Como chama? O Sanderson, lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe que as pessoas têm feito, sim, publicações. O próprio Eduardo Bolsonaro fez uma anteontem, falando que tem que me defender, que não pode deixar acontecer isso. A Bia Kicis postou e o Jair Bolsonaro repostou no story dele. O Flávio veio falar comigo pessoalmente e pediu para eu ter força, etc. A Michelle me convidou pro grupo do PL Mulher, né? E também fizeram uma postagem no PL Mulher falando sobre perseguição. Assim, eu não posso reclamar do apoio, né? Eu acho até que não precisava ter feito, assim, depois de tudo que aconteceu. Eu até estava esperando que não viesse algum tipo de apoio. Mas não posso reclamar, não. Eles foram... tanto a esposa quanto os 2 filhos foram bastante carinhosos comigo. Mas ele não ligou, não. E a senhora acha que isso vai ficar apenas... que vão começar ataques a outros parlamentares? A gente sabe que existe uma narrativa construída para que viesse essa prisão e toda essa situação aí envolvendo você. O que você acha? É o começo de mais... Começou lá atrás com Daniel Silveira, mas você acha que isso tende a se intensificar de maneira mais forte? Ou você tem alguma esperança em relação à sua defesa desse caso?
Na defesa desse caso, só existe uma esperança, que é levar para o plenário, e o Sócrates já disse que vai lutar por isso, né, que é o meu líder do PL, e ele disse que no plenário vão pedir a suspensão do processo penal. Como é que é isso? O processo penal continua lá, mas é a tentativa de fazer como o do Ramagem, né? Só que o do Ramagem tinha vários outros atores, inclusive o presidente Bolsonaro. No meu caso, sou só eu. Como as provas que eles usaram são muito infactíveis, não tem fato nenhum, eles usaram uma prova pós-facto para dizer que eu tinha o documento dentro do meu celular. Ora, naquela época, aquele pedido de prisão viralizou, todo mundo recebeu pelo celular. Eu recebi até do grupo de deputados, olha aqui que chegou para mim, não sei o que e tal. Foi para um jornalista, não me engano, até para um jornal Metrópole na época. E agora, assim, esperança de ser livrada, eu não tenho. De simplesmente no recurso, porque é uma instância só, né, Vanessa? Vai chegar lá, é uma única instância, os próprios ministros vão me julgar e eles é que vão definir se eu continuo ou não solta. Eles já definiram que eu continuo presa. O que vai mudar? Tipo assim, ó, a minha defesa gravou um vídeo de 54 minutos. O Alexandre de Moraes citou uma coisa ou outra do vídeo, mas o restante todo do vídeo, nenhum dos outros 4 assistiram, entendeu? Porque senão teriam alguma reflexão para fazer a respeito. Parabéns pela sua força, Carla, como você está lidando com tudo isso. Parabéns mesmo, porque realmente é necessário muita fé. E eu já vi que você frequenta até uma igreja que eu frequento aqui em Salvador, que é o Arautos, católica. Isso. Então, estou colocando o seu nome em oração. Ô, deputada, Vanessa, eu queria te perguntar o seguinte, você está falando muito respaldada na realidade, né? Já falando, inclusive, do que pode acontecer no futuro, aguardando a decisão do próprio STF. Como é que está o seu marido, os seus filhos, vendo tudo isso aí? Porque tudo indica, sendo bastante realista, que sua prisão até em regime fechado, inicialmente. Como é que vocês estão lidando com isso? Que deve ser a pior notícia da vida, né? Deles, da sua também. Como é que você está lidando? Eu acho que eu estou mais preocupada com eles do que comigo, porque a minha preocupação é ter remédio, né? Ter meus remédios para poder continuar dormindo lá, continuar a ter um mínimo de qualidade de vida, esse tipo de coisa. Com as síndromes todas que eu tenho, como algumas são de problema, por exemplo, a síndrome do coração, eu posso morrer. Então, ainda pode ser solicitada a prisão domiciliar. Mas meu filho, por exemplo, o que mais me dói, Timóteo, é que eu demorei, desde 2011 até agora, assim, 14 anos, para poder construir uma história. Uma história que tem muita superação, uma história que teve um impeachment que aconteceu de uma forma muito linda, muito ordeira nas ruas. Um 2013 que vários projetos foram aprovados de delação premiada e mais uma série de coisas que a gente não teria tido o Petrolão se não tivessem esses instrumentos jurídicos das leis aprovadas em 2013, que eu fiz parte. A gente não teria nem ficha limpa, que foi aprovado em 2012 e que a gente fez uma baita força para aprovar. Então, todo esse meu legado, ele ser destruído por uma narrativa mentirosa de um julgamento com pura perseguição. E ainda saber que meu pai e minha mãe vão ficar ali longe de mim, quem vai cuidar do meu filho? Porque o meu marido... Eu e meu marido, a gente tem 6 filhos, são 5 dele e 1 meu. Meu marido tá arrasado, ele não sabe nem o que fazer. E olha que ele é preparado, né? Ele é caveira pelo BOPE, tem curso da Mossad, na SWAT. Só que o problema é que ele já trabalhou em cadeia, né? Principalmente quando tem motim. E ele falou assim, Carla, quando ele entra no Congresso, ele fala, esse Congresso tem cheiro de cadeia. Ele falou assim, mas você não tem ideia do que é o ambiente lá, entendeu? O ambiente numa cadeia, para uma pessoa como você, não é tão simples assim, né? Então, dá um pouco de preocupação, sim, dá muita preocupação, mas, de novo, Timóteo, vem a paz que excede o entendimento.
E é o que eu tenho tentado colocar na cabeça do meu filho, dos meus pais, que a gente nessa hora tem que olhar mais para Deus e falar assim: Deus é a base de tudo, eu entrego minha vida nas mãos dele. Eu já tinha entregado outras vezes, mas você não entrega com o coração, você acha que entregou, mas não foi com toda a confiança do mundo. E aí, quando você vê que de fato você entregou, bate uma paz tão grande no coração, Timóteo, de que essa vida é muito breve, é muito passageira, entendeu? E se eu tiver que ser perseguida aqui para ser reconhecida um dia pelos meus feitos, para ser reconhecida por uma pessoa que começou a direita no Brasil, eu já estou feliz, eu acho que eu já cumpri meu momento aqui na Terra. É muita força para você, viu, deputada? Muita força e ter fé em Deus aí. Espero até que o parlamento, meio utópico a gente falar, né, de confiar em presidente de Câmara. A senhora sabe muito bem o que eu estou falando, mas a gente tem que ter esperança, né? Orar, e acho que a esperança que você está tendo aí, a mais importante, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Queria te agradecer pela participação e conte conosco aqui para defender o seu trabalho, o que você está passando. Muito obrigado pela entrevista. Tem uma pessoa que copiou, que falou que sim no comentário, né? Já tá assumindo que vai ser presa. Deixa eu te dizer uma coisa, Rosemary. Ninguém em sã consciência quer ser presa. Né? E nem tô assumindo que vou ser presa, nem tô já com o pensamento tranquilo em relação a isso. É no chat. Só que eu acho que é no chat. Eu acho que tranquilidade, você sentir paz perante uma fé que você tem inabalável, são poucos realmente que podem sentir isso, de fato apresentar isso. Então eu compreendo que você deve estar achando simples, né? Eu já assumi que vou para cadeia e tentar. Só que a gente tem que esperar o pior dessa vida. Claro. Tudo que vier de bom, ele é algo a mais, né? E eu, assim, não pretendo sair do país. Muita gente aqui vai atrás do Dudu. Eu acho, primeiro, que, Timóteo, se você me permite, Claro. as pessoas que falam esse tipo de coisa, chamam de Dudu pendrive e tal, elas não entendem o que é você ser perseguido pela justiça e por uma justiça que você não tem como fazer nada contra ela. Eu fui a primeira pessoa a ir para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para ir para a AIA. Eu, por exemplo, fiz uma denúncia que agora vai ser a próxima que eles vão investigar, Timóteo, que quando o Carvajal foi pego lá na Espanha, eu tinha apresentado já, com base só nas notícias de jornal, que o PT feriu 3 coisas que são imprescindíveis um partido fazer para que ele não seja cassado. Uma, você não pode ter um braço armado no Brasil. Eles têm o MTST e o MST. Aí você não pode ter uma hierarquia a um membro internacional, a um órgão internacional. Eles têm hierarquia com o Foro de São Paulo, que é internacional. Aí eles não podem ter dinheiro internacional. E eles receberam o dinheiro do Carvajal. Quando o Carvajal foi preso, o que eu tentei? Fazer contato com ele. Eu lembro disso. Para ver se... Né, você lembra? Porque falaram que só com base em jornal eles não iam abrir uma investigação. Ou seja, você vê um jornal dando uma notícia que é certa, o cara foi preso, mas a investigação não pode acontecer porque não é suficiente ainda. Então eu peguei e fui eu atrás das provas. E agora eles querem me culpar de investigar uma possível fraude internacional de dinheiro do narcotráfico chegando no PT. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, é para dizer assim, olha o tanto que eu já fui atrás de coisa pesadíssima contra eles. Isso aí nada mais é que, não porque eu teria entrado no CNJ, não, isso é uma narrativa para pegar esses fatos todos lá para trás, os bonecos que eu fiz, a forma como eu critiquei alguns ministros do STF lá atrás como ativista, e tentar me colocar agora como algoz, entendeu? E dar um cala na boca em quem estiver fazendo mais coisa. Agora, erros, todo mundo comete um erro ou outro. Talvez, Carla, não deveria ter se envolvido com hacker. Realmente, talvez não tivesse ter me envolvido com hacker, mas era um hacker que naquela época, ele tinha coisas para falar para o Bolsonaro sobre a urna eletrônica. A única coisa que eu fiz foi apresentar e perguntar se um queria falar com o outro, só isso. Depois daí, eu não tive mais grandes relações com ele. Ele falou que estava sem emprego. Eu falei, se você fizer a ligação do meu site com as redes sociais, porque estava fora do ar, né?
eu poderia te dar uma grana, né? Contratei ele, a gente fechou um contrato, tudo, e ele não me entregou, ele não pagou. Depois ele pegou dinheiro uma pessoa que era ligada a mim, mas vendendo Blue Label para a pessoa, não tem nada a ver. Então, assim, eles estão montando uma baita narrativa para ver se eu tenho algum tipo de proximidade com esse cara, e eu não tenho. O cara é um mitômano. Cada hora ele mente um negócio. Deu 6 depoimentos diferentes um do outro, para vocês terem uma ideia, Timóteo. 6. Mas não adianta, né, nem justificar, né, deputada, porque como o Bolsonaro também, não adianta, você pode ter o melhor advogado do mundo, pode ter as melhores análises e justificativas, provas para mostrar a inocência, mas é pessoal. O Brasil é uma ditadura, é algo pessoal do Moraes contra a sua pessoa, você não acha? É uma coisa do Moraes, foi também a outra do Gilmar Mendes, porque a do Gilmar Mendes, alguém pode até falar que interpretar como perda de controle, mas se a pessoa acompanhar do começo ao fim como foi a história, cuspida na cara, xingamento, empurraram meu filho, depois me empurraram por trás, eu caí na sarjeta, aí na hora que eu caí, isso é violência, isso é uma lei de violência contra a mulher, a gente já viu isso. 4 homens pegam e um deles empurra a mulher, o policial deu voz de prisão para eles. Ao invés na voz de prisão eles ficarem quietos, eles começaram a correr, o policial começou a correr atrás dele, saiu um tiro, um disparo. No disparo eu não vi quem foi que disparou, me abriguei atrás do carro, o Darcy Bracarense fez um vídeo desse, me abriguei atrás do carro e vi o policial caído no chão. Eu falei, mataram um policial, dei um disparo e mataram o policial. Aí eu comecei a correr atrás de quem estava mais ou menos na minha mira para prender a pessoa em flagrante. Isso daí está no Código 301, 302 do Código de Processo Penal. Artigo 301 e 302, que qualquer um do povo pode prender um meliante em flagrante delito. Eu tinha a arma, eu usei minha arma para prender o sujeito. Quando a turma do chega disso, deixa disso, guarda a arma, não sei o que, eu falei, vocês vão ficar aqui para segurar ele? O cara tinha mais de 2 metros de altura. Aí eu guardei a arma a pedido de todo mundo, deu 3 segundos, 4 segundos, ele levantou e saiu correndo. Não tinha quem segurasse aquele homem, não. De mais de 2 metros de altura, devia pesar uns 130 quilos. Então, assim, aí ele fugiu e ficou a narrativa de que eu apontei a arma para um jornalista. Desculpa, você me conhece, Timóteo. Sim. A pessoa pode vir até grosseira comigo, eu jamais vou tirar a arma para um jornalista. Agora, o cara ofendeu meu filho, me ofendeu, me chamou de prostituta, me derrubaram. Eu queria sim prender ele. Se a pessoa achar que isso é perder a cabeça, vocês me desculpem. Então, a direita não está preparada para defender a legítima defesa. Não está preparada para ter a mulher ter sua arma. Porque eu poderia ter evitado ali. Se realmente o tiro tivesse sido um policial, eu poderia ter evitado uma chacina. E as pessoas não pensam assim, entendeu? A gente vê Acho que é bonitinho ter arma lá no clube de tiro, é bonitinho ter arma. Tá, mas e uma pessoa que tinha recebido 4 mil ameaças de morte um dia antes? Não, e também não dá para justificar esse fato como se fosse o estopim para a derrota do ex-presidente em 2022. Deputado, o que você acha? Uma grande parte das pessoas ficam justificando isso, falando, porque perdeu, porque a deputada Zambelli teve lá aquela ocorrência com o cidadão, teve que mostrar arma e não sei o quê. O que você acha disso, dessa narrativa, Zambelli? Eu acho que quem ia votar no Bolsonaro, por causa da arma, continua votando no Bolsonaro. É óbvio. Pode ter perdido algum vídeo, pode ter perdido, desculpa, algum voto, pode ter perdido, mas não 1,5 milhão, sabe? É óbvio. Assim como eu não acho que ele perdeu no do Roberto Jefferson, porque ele Também, no mesmo dia concordo. falou que não se atira na polícia, etc. Ele perdeu porque foi um conjunto de coisas, e um do conjunto de coisas, das coisas mais graves, não foi nem o Bolsonaro que fez. Eu concordo, claro, que ele errou algumas vezes, ele mesmo concordou, ontem estava dando entrevista, fala que teria falado coisas diferentes na época da pandemia e tal, mas assim, ele mesmo sabe que, para você ter uma ideia, 24 vídeos meus sensacionais, que estavam já com 150 milhões de visualização e tal, foram tirados do ar. Teve um agora, Timóteo, que eu tô pagando R$44 mil hoje é dia 15, né?
16. Hoje é o último dia. 16? Ontem eu tive que pagar a entrada. E hoje, até hoje ou amanhã, eu preciso terminar de pagar o restante. Que eu tentei fazer um acordo. Porque eu pus um vídeo de aposentados, do roubo dos aposentados dos Correios. E que o pessoal dos Correios ainda estava tendo desconto na aposentadoria. Eles disseram que era fake news, tiraram o vídeo do ar. O TSE fez isso, né, a pedido do PT. E os vídeos que eram nossos de verdade também tiravam do ar. E eles podiam chamar o Bolsonaro de tudo, de genocida, de tudo. Quem não gosta do Bolsonaro hoje pode até falar alguma coisa, mas ele não teve uma eleição equilibrada, entendeu? Evidente que não. Todo mundo sabe, né, da perseguição. A gente não podia falar a verdade aqui na rádio com ameaça. Quer fazer mais uma pergunta para a deputada, Vanessa? Não, Timóteo, eu estou bem satisfeita com o pronunciamento da Zambelli, só deixar realmente toda a minha solidariedade a ela. Está mostrando, inclusive, uma postura muito honrada, né, diante de toda a perseguição, sem vitimismo, e está sendo um exemplo aí de como a gente deve agir diante dos problemas, com confiança real em Cristo. E vou orar por você, Carla. Tenho algumas divergências pessoais assim, em relação a algumas posturas, mas isso fica completamente dissipado diante de tal feito que está acontecendo com você. São 1 milhão de votos que estão sendo jogados na lata do lixo. Isso não pode ser admitido por ninguém. Espero que realmente todos lhe apoiem nesse momento e que o Congresso, aí, essa oposição que temos no Congresso, de fato, tente trabalhar pela sua soltura, mesmo que ela não resulte em nada. A gente precisa demonstrar e construir história e fazer com que isso persevere, né? Com certeza. E vou te dizer, Vanessa, eu sei das suas críticas ao Bolsonaro, e muitas delas, inclusive, você tem razão, porque realmente muita coisa poderia ter sido resolvida no primeiro mandato. E é engraçado como as pessoas me jogam culpa até nisso, né? Tipo, o governo do Bolsonaro não foi bom porque a Carla Zambelli... E, tipo assim, tudo que aconteceu desse negócio como chama? Da arma. Oh, meu Deus. Da arma? Da arma. Eu ia falar facada, mas é arma. Da arma que eu apontei. Não apontei em ninguém. Assim, não foi para ferir ninguém. Fiquei lá até o final, esperei a polícia para provar minha narrativa. Essa questão do CNJ também está escutando especulações. Ontem eu desafiei, viu, Vanessa e Timóteo, a mandar o voto do Alexandre de Moraes. E aí vocês joguem esse voto dentro do chat GPT para vocês verem. E pergunta assim pro chat GPT: você consegue encontrar alguma incongruência nessa condenação de 10 anos? Quais são as provas utilizadas para poder incriminar a Zambelli? O próprio chat GPT, ele endoida, ele falou, tem isso, né, que não foi feito. Você viu? O do Gustavo Gayer? Sim. Ele fez mas ele não fez perguntando sobre as provas. Se você perguntar quais provas foram utilizadas nesse processo, ele vai falar que é uma prova pós-facto, indício. Não, existem indícios. Como é que por indícios da palavra de um mitômano mentiroso contra mim, eu vou tomar mais cadeia que ele? Isso aí é porque o Darcy falou uma coisa muito interessante. A pensar pelo tamanho da pena que eles estão colocando, que já está há 5 anos e meio, a pensar das pessoas que estão mexendo comigo, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu devo ter incomodado muito, porque para pegar uma narrativa que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu e me prender porque não gosta de mim pessoalmente, eu realmente devo representar um perigo para a sociedade esquerdista no país. Verdade, deputada. Muita força para você. Deus abençoe você e família principalmente. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada, Vanessa. Fica bem. Obrigada pelas orações. E pode ter certeza, a gente está feliz, está tranquilo. Assim, feliz que eu digo experimentar aquela felicidade que não tem nem motivo, né? Mas que vem de Deus.
e a tranquilidade, essa paz, mas toda a minha família precisa muito de oração. A gente precisa de oração para tentar suspender esse processo lá na Câmara, e eu vou tentar enfrentar até o final com dignidade e sem deixar os meus eleitores para trás. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.